Olá, bem-vindos ao Bookcast, aqui do canal Arqueobook, onde a gente mergulha fundo em livros importantes. Isso aí. Hoje a nossa fonte é um verdadeiro clássico, né? Mensageiros do Engano, Contatos OVN e Seitas, do Jacques Vallée. O original é de 1979. Um livro fundamental, sem dúvida. E bem polêmico até hoje. Com certeza. E olha, nesta conversa específica, a gente vai fazer algo um pouco diferente. Vamos focar só no prólogo. O título é Um Mundo de Sonho Distante. Interessante. A ideia é, entender o ponto de partida do Vallée, sabe? O cenário que ele monta, as perguntas que ele já joga ali no começo. É uma ótima abordagem, porque esse prólogo ele é denso. Ele já condensa muita coisa do que o livro vai tratar. É quase um resumo das tensões, né? Exato. Então vamos lá, vamos entrar nesse clima. Vallée começa descrevendo a chegada dele em Washington, D.C. Ah, sim. A descrição é muito vívida. Muito. Aquela névoa no Rio Potômaco, o Pentágono surgindo ali, imponente. Dá para sentir quase o peso do lugar, né? Totalmente. O centro do poder mundial. E ele usa as horas para marcar o ritmo, né? Isso. 8h30 da manhã, o calor úmido já pegando. 9 horas, o táxi passando pelos monumentos. E 10 horas, o momento chave. Ele está numa reunião sobre OVNIs. E não em qualquer lugar, né? No escritório do conselheiro científico do presidente. Andar alto, aquela coisa formal. Que contraste, né? O assunto OVNI, super marginalizado, sendo discutido ali, no coração do poder. É um paradoxo que ele joga na nossa cara logo de cara. O centro da racionalidade, da burocracia, tendo que lidar com algo... Bom, algo que eles preferiam ignorar. E ele percebe na hora essa tensão. Ele fala que Washington é um lugar onde OVNI é tabu, que ninguém quer tocar no assunto nem com uma vara de 3 metros. A expressão é ótima. É perfeita. Fica muito claro esse abismo, a formalidade da reunião versus a vontade real de não querer lidar com aquilo. E é fascinante como ele já começa a analisar o porquê disso, né? Ele lembra que, mesmo depois do fim do projeto Livro Azul, as regras militares continuavam. Tipo, os militares tinham que reportar avistamentos. Ah, então oficialmente o assunto não estava morto para eles. De jeito nenhum. O aparato oficial sabia que tinha coisa acontecendo. E o interesse público podia explodir a qualquer momento, né? Bastava um caso mais forte na mídia, tipo aquela perseguição no Irã que ele menciona, ou um documentário sobre abdução. Entendi. E a suspeita do Vallée, que ele deixa ali nas entrelinhas, é que essa ignorância era meio conveniente, uma fachada. Militares, inteligências, cientistas, cada um com a sua retórica profissional, como ele diz, para disfarçar que não sabiam lidar com aquilo. O Vallée menciona que o Carter tinha interesse, né? Pediu para a NASA investigar. Sim, ele menciona isso, o Carter tinha visto algo, né? Tinha um interesse pessoal, ele pediu para o conselheiro científico para a NASA darem uma olhada. Mas o Vallée viu isso como um passo real, genuíno, ou mais para inglês ver? Olha, pelo que dá para sentir no prólogo, ele ficou com o pé atrás, bem cético. Ele percebeu que ali em Washington a coisa era tratada mais como um problema de relações públicas. Tipo, precisamos dar uma resposta para o presidente e para o público, mas sem querer mergulhar fundo na complexidade do negócio. Que estava afetando gente de verdade, né? Ele cita os casos. Exato. Fazendeiros em Iowa, pilotos sobrevoando Japão, Irã, Espanha. Tinha uma desconexão brutal entre a gestão política, de curto prazo, e a realidade do fenômeno que não parava. Faz sentido. Ele até compara, né? Diz que teve uma conversa em Paris com um oficial francês e sentiu uma seriedade ali que faltava totalmente em Washington. Lá era outra pegada. Essa percepção da superficialidade oficial parece que mexeu com o próprio Vallée, né? Ele conta um pouco da trajetória dele no prólogo. Sim, e isso é muito legal. Ele é honesto sobre como ele mesmo mudou de ideia. Ele não começou cético, pelo contrário. É verdade. Ele diz que o interesse dele veio dos avistamentos mesmo, que ele analisou dados das forças aéreas, da França, dos Estados Unidos. E a primeira conclusão dele foi, ok, tem algo real aqui, físico. Ele até considerou a hipótese extraterrestre, HET,
como plausível no começo. Mas aí veio a virada. Aí veio a virada. Durante um projeto para a ARPA, que hoje é a DARPA, né? A Agência de Pesquisa Avançada lá do Pentágono, analisando os padrões dos relatos, ele começou a achar estranho. Estranho como? Não se encaixava bem na ideia de nagues vindo de outro planeta. O comportamento do fenômeno parecia outra coisa. Ele usa a expressão processo de condicionamento. Processo de condicionamento. Nossa, o que será que ele quis dizer com isso? Parece bem mais complexo do que ETs visitando a gente. E aí a coisa fica provocadora. É o coração da tese dele, que já aparece aqui no prólogo. Ele sugere que o fenômeno OVNI, com toda aquela bizarrice, o absurdo, a coisa ilógica, Sim. talvez não seja por acaso. Talvez seja um mecanismo, um sistema que usa a confusão, o absurdo, como ferramenta. Ferramenta pra quê? Para influenciar a gente. Nossa percepção, nossas crenças, talvez até o comportamento social. E, ao mesmo tempo, esconder a verdadeira natureza e os objetivos por trás disso. A ideia de manipulação vira central. Manipulação? Caramba! Isso abre um leque de possibilidades bem mais inquietantes. Muito mais. Mas ele não joga fora a parte física, né? Ele menciona os vestígios e tal. De jeito nenhum. E esse é outro ponto-chave da complexidade que ele apresenta. Ele faz questão de falar, olha, tem vestígio material, tem marca de queimadura no chão, tem impressão deixada, até radioatividade medida em alguns lugares. Certo. As fotos que ele inclui no livro, né, ele meio que se refere a elas implicitamente aqui. O caso de Chapultepec, no Quebec, ou o super famoso de Socorro, no Novo México, com o policial Lonnie Zamora. Ah, sim, o caso Zamora é um clássico. Exato. Servem para ancorar o fenômeno numa realidade física, tangível. Não é só história, não é só alucinação. Tem coisa ali que desafia a explicação fácil e que precisa ser investigada. Ok, então temos essa base física, difícil de negar, e do outro lado, o aspecto humano mais estranho ainda, os contatados. Isso. A galera que diz que teve contato direto, que recebeu mensagem dos irmãos espaciais, essas entidades ligadas aos OVNIs. Como é que o Vale lida com eles? Descarta tudo como loucura? Não exatamente. É uma mistura, sabe? De ceticismo com curiosidade, quase antropológica. Ele faz questão de dizer que nem todo contatado é maluco e irresponsável. Ele dá um exemplo, né? Sim, o tal Gregory, um programador de sistemas, cara de um think tank respeitado, que larga tudo para criar um centro psíquico. Por quê? Porque recebeu instruções telepáticas. Nossa. O Vale não compra a mensagem em si, mas ele se interessa pelo impacto daquilo na vida da pessoa, na cultura que surge em volta. E as mensagens que essa galera recebe? O Vale cita umas coisas bem peculiares, para dizer o mínimo. Ah, sim. É uma salada, tem revelação pseudo-histórica misturando Deus, a fundação dos Estados Unidos, Melquisedeque, Colombo, uma coisa meio cósmica sem pé nem cabeça. Aham. E outras com um tom político bem claro. Promessa de ET ajudando contra a Rússia, contra Cuba, se a coisa apertar. E qual a avaliação do Vale sobre isso tudo? Ele diz que essas mensagens oferecem um novo sonho, uma nova mitologia, mas é um sonho tão distante da realidade que vira fantasia pura, quase delírio. Mas mesmo sendo fantasia, parece que preenche algo, né? Algum vazio que as explicações normais do mundo deixaram. É por aí, exatamente. E aqui ele toca num nervo exposto, o desafio que essas experiências jogam na cara da ciência e da religião organizada. Como assim? Ele cita um sociólogos Glock e Stark, lembrando que a base da experiência religiosa é um encontro com o sobrenatural, com outra consciência. O ponto do Vale é, a ciência moderna, ao simplesmente descartar os contatados como malucos ou fraudes, ignora essa dimensão humana, ignora a história espiritual. E aí cria um vácuo. Um vácuo de significado. Isso. E as religiões tradicionais? Para quem viveu um contato desses, tão intenso... Elas parecem não ter resposta, imagino. Exato. Podem parecer obsoletas, como diz o Vale. Não dão conta do recado. Não tem mapa para esse território novo. E nesse vácuo duplo, ciência que rejeita, religião que não explica,
Ele vê o que chama de falência espiritual do mundo moderno. Uma incapacidade de lidar com o irracional. Perfeito. Com um mistério, com coisas que não cabem nas caixinhas que a gente criou. Voltando àquela conversa em Paris que ele mencionou com o oficial francês, tinha uma ideia ali sobre a sociedade se basear em confiança e medo, né? Um equilíbrio frágil. Sim, uma observação muito perspicaz do oficial. Como isso amarra com a ideia de manipulação que ele está construindo no prólogo? Amarra totalmente. Pensa bem, se a sociedade é esse equilíbrio delicado, fácil de perturbar, um fenômeno como o OVNI, que é ambíguo, poderoso, que mexe com medo e esperança... Vira a ferramenta perfeita para manipulação. Exatamente. E a grande pergunta que o Vallée joga no final do prólogo é essa. E se todo mundo estiver sendo manipulado? Uau! Não só os crentes. Não só os crentes que engolem as mensagens fantasiosas, mas também os céticos, que rejeitam tudo sem olhar direito. E se o público em geral estiver sendo sutilmente guiado? Por alguém, por alguma inteligência humana ou não, que usa o fenômeno, usa as testemunhas para plantar ideias novas. Ideias talvez revolucionárias, talvez desestabilizadoras, quem sabe? Essa possibilidade de manipulação em larga escala é assustadora. E ele usa a história para dar mais peso a isso, né? Usa. Ele faz um paralelo histórico muito forte com a queda do mundo antigo. Assim. Ele lembra dos racionalistas greco-romanos, brilhantes, mas incapazes de entender ou valorizar as novas correntes espirituais que surgiam. Coisas como o cristianismo primitivo, baseado numa fé que para eles era ridícula. Eles desprezaram o irracional. Totalmente. E o que aconteceu? Foram varridos por ele. Mergulharam numa escuridão, na visão dele. É um alerta, sabe? Ignorar ou ridicularizar o irracional pode ter um preço alto para a civilização. É um puxão de orelha na própria ciência, então, no pensamento racionalista. Tipo, levem o irracional a sério, mesmo sem entender. Exatamente. Levem a sério, tentem dialogar. Ele reforça isso com a citação daquele jovem que investigou o culto Bowie Beep. Qual era a citação? O rapaz descreve a agonia dele para entender aquilo com a lógica. Ele diz: tive que deixar ir. Não consegui entender. Fui levado a outras faculdades. A fé é uma delas. Nossa, que forte! Ilustra o poder do irracional e como a razão pena para lidar com ele. A preocupação do Vallée é essa. Se a razão se fechar, se não aprender a lidar com essas forças não racionais, ela corre o risco de ser superada. Ou pior, manipulada sem nem perceber. Fica muito claro, então, como esse prólogo já arma todo o jogo para o livro. Ele já dá o roteiro, né? Sim, ele sinaliza bem a estrutura. Diz que a parte 1 vai questionar a hipótese da nave espacial, né, o caso contra a nave espacial, e vai explorar mais a fundo a experiência dos contatados, essa coisa de confusão, desespero. E a Preft 2? Aí ele avisa que vai entrar na política. Um vespero que, segundo ele, outros pesquisadores de OVNIs preferiam evitar. Então, para a gente ir amarrando o que a gente tirou só desse prólogo, um mundo de sonho distante. O Vallée não dá moleza, né? Não tem resposta fácil. Nenhuma. Pelo contrário, ele nos joga no mar de ambiguidade, o governo em Washington evasivo, a ciência coçando a cabeça, e enquanto isso crenças bizarras surgem, cultos se formam e a sombra da manipulação pairando sobre tudo. É um ponto de partida que te deixa tenso, curioso, prende o leitor. Com certeza. A atenção central é essa, né? O choque entre as estruturas racionais, governo, ciência, tentando controlar e explicar. E um fenômeno que escapa, que desafia essa razão em todos os níveis. Físico, psicológico, social. E a possibilidade de manipulação, de condicionamento, é o que mais perturba ali. Sem dúvida. E vale lembrar também o que ele fala sobre o ceticismo do público com as fontes oficiais, que já naquela época era crescente. Isso tornaria qualquer censura sobre OVNIs mais difícil, talvez até inútil. Realmente, um começo que fisga e promete uma viagem intelectual daquelas. Com certeza. E essa viagem vai continuar aqui no Arqueobooks Bookcast, na nossa próxima análise de Mensageiros do Engano. A gente vai entrar nos argumentos do Vallée contra a hipótese ET clássica e mergulhar mais nesse universo dos contatados e das seitas, que é complexo e às vezes bem sombrio.
E para fechar a inflexão sobre o prólogo, fica a pergunta que o Vallée planta lá em 79, mas que talvez hoje seja ainda mais relevante, né? Qual pergunta? Se a gente levar a sério essa ideia de condicionamento, de manipulação e essa dificuldade da razão com o irracional, que forças poderiam estar usando fenômenos como OVNIs? Forças talvez não ETs como a gente imagina, mas humanas, tecnológicas, ou sei lá, outras inteligências, usando esses fenômenos não para nos visitar, mas para nos moldar. Moldar crenças, cultura, o futuro. Quem sabe, agindo ali nas brechas da nossa compreensão racional. O prólogo deixa essa pulga atrás da orelha, uma possibilidade bem inquietante. Continuando nossa conversa, vamos falar sobre a primeira parte do livro Fonte. Parte 1, os contatos. Aqui, o autor ele começa a construir um argumento bem surpreendente, né? Desafiando aquela ideia mais comum sobre OVNIs. A nossa missão aqui é explorar por que ele argumenta contra a hipótese de que OVNIs sejam naves espaciais de outros mundos. E a gente vai mergulhar nessas experiências que são assim confusas e muitas vezes bem perturbadoras dos chamados contatados. Olha, a premissa inicial já é intrigante. Se não são naves espaciais, o que são então? Exatamente. A parte 1 se dedica a desmontar sistematicamente a hipótese extraterrestre, a EHT, como a gente costuma entender, né? O interessante é que o autor não nega o fenômeno em si. Os avistamentos, os contatos, isso ele não nega que acontece. O que ele questiona a fundo é a explicação padrão. Ele argumenta que a resposta é bem mais complexa e, quem sabe, mais próxima da nossa própria realidade do que a gente imagina. O ponto de partida dele é justamente apresentar o caso contra a nave espacial. Então, o argumento central logo de cara é que essa hipótese de naves de fora simplesmente não se encaixa nos fatos que a gente observa. Mas isso parece contra, sei lá, décadas de cultura popular, até de investigação ufológica mesmo. O autor é bem direto nisso, né? Extremamente direto. Ele afirma, assim, categoricamente, que a resposta para a pergunta "a EAT explica os fatos" é um definitivo e sonoro não. E o fascinante é como ele constrói esse argumento. Ele não se baseia em opinião, mas aponta para inconsistências que são gritantes nos próprios relatos que teoricamente sustentariam a EAT. E que tipo de inconsistências são essas, o que chama mais atenção assim de cara? Bom, primeiro tem a questão da frequência e da localização dos pousos. Ele faz um cálculo interessante se a gente considerar os relatos confirmados e aquela estimativa comum de que talvez só 1 em cada 10 casos seja realmente reportado, a gente teria que lidar com, centenas de milhares de pousos ao longo das décadas. Centenas de milhares, nossa. De outro planeta, essa escala parece estatisticamente, bem implausível. Ou, no mínimo, muito ineficiente e difícil de esconder, né? Seria uma presença quase constante. Entendo. Seria tipo uma invasão acontecendo em câmera lenta e quase ninguém percebendo o grosso da coisa. Mas e o comportamento dos OVNIs em si? Aquelas manobras impossíveis, as luzes estranhas, isso não aponta para algo além da nossa tecnologia? Aponta para algo estranho, sim, com certeza. Mas não necessariamente para naves espaciais físicas como a gente imagina. O autor detalha o comportamento físico relatado, e é aí que a coisa fica mais esquisita ainda. A gente tem relatos de objetos que se fundem num só, como no caso na França em 68, outros que desaparecem instantaneamente, descritos como uma imagem de TV desligada. Ele cita exemplos do Brasil em 54, Itália em 62. Tem casos de objetos mudando de tamanho ou forma drasticamente, ou até afundando no solo sem deixar vestígio, como num relato lá da ilha Whidbey, em 63. Caramba! Essas características desafiam não só a nossa tecnologia, mas a nossa física básica de objetos sólidos, sabe? Muitas vezes, aliás, o relato principal nem é de uma estrutura metálica, mas de uma luz intensa, pulsante, multicolorida, quase hipnótica. Certo. A física dos objetos é estranha, desafia essa nossa noção de nave. Mas e as descrições dos seres? Os tripulantes? Isso parece ser irrefutavelmente biológico, não? Como é que o autor encaixa esses testemunhos de seres aparentemente físicos nessa teoria mais
sei lá, etérea. Essa é uma das partes mais intrigantes da análise. O autor mergulha nas descrições dos ocupantes e percebe que elas também são problemáticas para a HT clássica. Frequentemente, esses seres são descritos como humanoides, que respiram nosso ar sem dificuldade aparente, caminham normalmente na nossa gravidade, às vezes são vistos na companhia de humanos comuns ou até falando línguas da Terra, perfeitamente. Tem um exemplo particularmente bizarro que ele cita. Um homem com um uniforme que parecia de sargento-mor do exército americano, visto saindo de perto de um local de pouso de OVNI. Um militar americano saindo de um OVNI. Isso complica bastante a ideia de alienígenas de outro planeta, não é? Exatamente. A conclusão do autor é que esses tripulantes provavelmente não são extraterrestres genuínos no sentido biológico que a ficção científica popularizou. Ele levanta hipóteses mais complexas. Seriam imagens mentais projetadas na mente da testemunha, algum tipo de projeção holográfica avançada, ou algo totalmente diferente. Parte de um mecanismo maior de influência. Ele conecta isso a uma ideia central que ele apresenta logo no início do livro. A ideia de que o fenômeno OVNI parece operar como um processo de condicionamento. Usaria o absurdo, a contradição, a confusão, justamente para mascarar sua verdadeira natureza e seus objetivos reais. Entendi. Os tripulantes bizarros seriam parte dessa estratégia de despistamento, entende? Nossa, isso muda completamente a perspectiva. Não estamos falando de exploração, mas talvez de manipulação. Isso nos leva direto para as testemunhas, os contatados. O livro desafia a imagem que muita gente tem deles, né? Sim, ele argumenta contra aquele estereótipo fácil de que todos os contatados são pessoas, sei lá, simplórias, desequilibradas ou só buscando atenção. Ele cita casos como o de um tal Gregory, um programador de sistemas super qualificado que trabalhava para um think tank importante e que largou uma carreira promissora para seguir supostas instruções telepáticas de uma força superior. Isso mostra que o fenômeno atinge pessoas de diferentes níveis sociais, intelectuais. E como o livro descreve a experiência do contato para essas pessoas? É algo assim iluminador, como alguns relatos às vezes sugerem? Olha, na verdade, a descrição que ele traz é bem mais sombria. O autor enfatiza que, para muitos, o contato é uma provação física e mental devastadora. Deixa traumas, confusão, que podem durar anos. Não é uma experiência agradável ou enriquecedora na maioria dos casos que ele analisa, não. E as mensagens recebidas são frequentemente um amálgama confuso de ideias pseudo-históricas, políticas, religiosas, místicas. Como naquele caso do grupo desse programador Gregory que você mencionou. Exato. O grupo dele acreditava em coisas como Melquisedeque, aquela figura do Antigo Testamento, tendo visitado Cristóvão Colombo, é mole. E também que irmãos espaciais poderiam intervir militarmente para proteger os Estados Unidos da Rússia se fosse preciso. É uma mistura que desafia qualquer lógica convencional. E qual a explicação do autor para o surgimento dessas crenças tão estranhas, que parecem misturar ficção científica com religião e política? Ele contextualiza isso dentro de um quadro cultural maior. Ele sugere que existe um vácuo, deixado pelo que ele percebe como um fracasso das religiões tradicionais em dar respostas significativas para as ansiedades do mundo moderno. Ao mesmo tempo, haveria uma desconfiança crescente na ciência oficial, uma percepção de que a voz da ciência tem mentido com muita frequência. Esse vácuo, essa desilusão dupla, abriria espaço para a aceitação de narrativas alternativas, místicas, como as que são oferecidas pelos contatos. É uma análise cultural bem pessimista, né? Sim, ele até traça um paralelo histórico preocupante com racionalistas gregos. Segundo ele, por não conseguirem compreender ou integrar as mudanças culturais e espirituais da época deles, acabaram contribuindo para a chamada Idade das Trevas. O temor que ele expressa é que a gente esteja vivendo algo parecido, uma era onde a fé cega, a superstição, a aceitação sem crítica de alegações extraordinárias estejam substituindo a dúvida metódica, a investigação crítica, o pensamento experimental. Tem um relato no livro sobre um jovem, né, envolvido num culto ligado a OVNIs, o Bowie Beep, que parece ilustrar bem essa vulnerabilidade que você está falando. Sim, é um relato bem tocante. O jovem se descreve como confuso,
perdido, passando por uma agitação emocional muito intensa, buscando ajuda desesperadamente. Ele chega num ponto em que sente que precisa deixar ir, desistir de acreditar que podia saber por si mesmo. E aí acaba depositando a fé e a busca por sentido nesses seres mais evoluídos que o culto prometia. Então, o que isso tudo implica sobre o fenômeno? O que essa dinâmica toda sugere? Sugere fortemente que o fenômeno pode ter menos a ver com visitas literais de seres de outros planetas e mais com processos de manipulação psicológica e social. Talvez seja uma resposta ou uma exploração da nossa falência espiritual contemporânea, sabe? Da nossa dificuldade coletiva em lidar com o irracional, com o inexplicado. A questão provocadora que o autor levanta é: será que as testemunhas, mesmo as mais sinceras, estão sendo usadas talvez sem nem saber, como veículos para disseminar novas ideias, novas crenças, talvez até novas ideologias com propósitos ocultos? Essa ideia de manipulação e engano deliberado é o foco do terceiro capítulo, a decepção, né? É aí que a análise fica ainda mais desconcertante, eu diria. Exatamente. Aqui o autor explora diretamente a possibilidade de que muitas das experiências relatadas não sejam apenas mal interpretadas, mas ativamente fabricadas ou induzidas. O exemplo da expedição ao deserto de Mojave é muito ilustrativo disso. O que aconteceu lá? Conta mais. Foi uma equipe de pesquisadores que seguiu instruções canalizadas, extremamente detalhadas, supostamente vindas de entidades superiores. As instruções envolviam ir a locais específicos no deserto, que eles chamavam de nodos, e usar cristais de quartzo de uma maneira bem particular para estabelecer contato com os seres que viajavam no tempo. Eles levaram equipamento científico, seguiram os procedimentos à risca, passaram dias esperando. O resultado? Deixa eu adivinhar. Nada. Absolutamente nada aconteceu. Zero. Que frustrante para eles, imagino. E qual a conclusão do autor a partir disso? Que em ambientes isolados, com um grupo de pessoas sugestionáveis e com uma expectativa muito forte de que algo aconteça, a própria mente humana pode acabar criando o mistério, a imaginação, a sugestão, o desejo de acreditar. Tudo isso pode ser suficiente para gerar a sensação de um evento extraordinário, mesmo que não tenha nenhum fenômeno externo real acontecendo. Isso me leva direto para o famoso caso de Betty Barney Hill, aquele do mapa estelar desenhado sob hipnose que supostamente indicava a origem dos alienígenas em Zeta Reticuli. Esse caso é um pilar para muita gente que defende a EGT, né? Como o autor aborda isso? Ele dedica bastante atenção a desconstruir essa suposta prova. Primeiro, ele aponta a discrepância fundamental entre a memória consciente do casal e o que surgiu sob hipnose. Conscientemente, eles lembravam de ter visto luzes estranhas, talvez humanoides, pela janela do carro e de terem fugido apavorados. A história da abdução completa, com exame médico a bordo da nave, só apareceu durante as sessões de hipnose regressiva. Isso já levanta uma dúvida, né? Já levanta uma bandeira vermelha sobre a natureza dessa memória recuperada, com certeza. Mas e o mapa estelar em si? A correspondência com Zeta Reticuli não é algo impressionante? Muita gente acha que é. O autor argumenta que a interpretação feita pela Marjorie Fish, que ligou o esboço da Betty Hill a Zeta Reticuli, foi, na verdade, altamente seletiva. Ela precisou escolher um ponto de vista específico no espaço e um conjunto particular de estrelas entre muitas outras possíveis para fazer a correspondência funcionar. Ele considera a base estatística dessa ligação muito frágil. Ele até ironiza, chamando de Zeta Ridiculus. Mas, mais do que isso, ele compara essa prova a táticas de desinformação militar, como aquele famoso exército fantasma que os aliados usaram para enganar Hitler sobre onde seria o desembarque na Normandia. Nossa, que comparação forte. É. A sugestão dele é que o mapa pode ser uma informação plantada, uma pista falsa ou simplesmente uma coincidência que foi interpretada de forma exagerada, e não uma evidência sólida de viagem interestelar. Essa comparação com desinformação militar sugere uma inteligência manipuladora por trás. Mas e a própria hipnose?
Será que ela poderia criar essas memórias em vez de só recuperar? Essa é outra linha de investigação crucial que o autor explora. Ele cita os experimentos do Dr. Alvin Lawson. O Lawson trabalhou com o que ele chamou de abduzidos imaginários. Ele pegou voluntários que não tinham conhecimento prévio detalhado sobre relatos de abdução, hipnotizou eles e simplesmente pediu para que imaginassem ser abduzidos por um OVNI. E o que eles imaginaram? Foi parecido com os relatos reais? Surpreendentemente, sim. As narrativas que surgiram dessas sessões de hipnose com os abduzidos imaginários continham muitos dos elementos-chave que a gente encontra nos relatos de abdução considerados reais. A captura, o transporte para a nave, o exame físico por seres estranhos, o recebimento de uma mensagem ou aviso. Os detalhes eram notavelmente semelhantes. Isso é perturbador. Sugere que a estrutura da narrativa da abdução pode não vir de uma experiência externa real, mas talvez de, sei lá, arquétipos da mente humana ou ser um produto da própria situação hipnótica. Exatamente. Os experimentos do Lawson levantam questões muito sérias sobre a objetividade dessas memórias recuperadas sob hipnose. Elas refletem o evento real ou a capacidade da mente humana de construir narrativas complexas sob sugestão, talvez usando fragmentos de informações culturais que a gente absorve sem nem perceber. O autor se inclina para a segunda possibilidade. Isso reforça a ideia de engano e de uma realidade que talvez seja muito mais maleável do que a gente pensa. O livro traz outros exemplos nessa linha também, né? Lembro de ter lido algo sobre o caso Humo, na Espanha, e uma mulher que queria construir um motor de OVNI. Sim, o caso Humo é particularmente bizarro. Envolveu cartas misteriosas, supostamente de alienígenas do planeta Humo, enviadas para cientistas e intelectuais espanhóis durante anos. Elas continham informações científicas e filosóficas complexas. Mas a história toda acabou se conectando a um culto estranho, a um crime envolvendo mutilação de cadáver e até a rumores de envolvimento da CIA, uma teia de enganos e possíveis manipulações. Que loucura! E o caso de Ellen, a musicista que, depois de uma sessão de hipnose onde ela lembrou ter visto o motor de um disco voador, sentiu uma compulsão quase obsessiva de tentar construir aquilo na vida real, mostra como essas experiências, sejam elas objetivas ou não, podem ter um impacto profundo e direcionar a vida das pessoas de formas inesperadas. O autor até compara a tecnologia OVNI com a televisão. Como assim essa analogia? É uma analogia interessante que ele faz. Ele sugere que, assim como a TV, o fenômeno OVNI pode ter uma base física real, a TV é um aparelho, os OVNIs podem envolver alguma forma de energia ou objeto, mas a função principal talvez não seja a física. A função seria influenciar a consciência, transmitir informações, moldar percepções e potencialmente distorcer o nosso senso de realidade. O foco seria o impacto na mente e na cultura, entende? Não o transporte físico. E tudo isso converge para o título do livro, né? Mensageiros do Engano. A grande questão que permeia toda essa primeira parte é: quem está enganando quem? É o fenômeno em si uma inteligência não humana com uma agenda própria de manipulação? São grupos humanos secretos, talvez agências de inteligência ou cultos, usando o mito OVNI para seus próprios fins? Ou será que estamos, em certo nível, enganando a nós mesmos? Essa menção a agências de inteligência me lembra daquela conversa que o autor relata ter tido com um oficial aposentado, o Major Murphy. O que ele dizia mesmo? Ah, sim. Essa conversa é apontada como crucial. O Major Murphy, com a experiência dele em inteligência, alerta o autor para não cair na armadilha de analisar o fenômeno OVNI só com ferramentas científicas tradicionais, buscando padrões físicos ou estatísticos claros. Ele adverte: se existe uma inteligência real por trás disso, seja ela qual for, ela provavelmente não está interessada em nos dar dados limpos e consistentes. Pelo contrário, ela estaria deliberadamente fornecendo informações falsas, contraditórias, absurdas, o que ele chama de ruído, justamente para confundir qualquer análise lógica ou científica. Entendi. Ele sugere que o problema OVNI talvez não seja apenas um quebra-cabeça científico, mas um complexo jogo de espionagem, de inteligência e contra-informação. Então, para a gente resumir um pouco essa primeira parte do livro,
A HET, aquela ideia clássica de naves de outros planetas, é fortemente desafiada, né? O autor aponta inconsistências físicas, o estado psicológico complexo dos contatados, a possibilidade real de experiências induzidas ou imaginadas e, acima de tudo, esse tema recorrente do engano, da manipulação, da desinformação. Se não são naves alienígenas no sentido que a gente costuma pensar, o que a gente está realmente encarando aqui? Exato. A parte 1 funciona como uma demolição bem calculada daquela narrativa simplista da hipótese extraterrestre que domina o imaginário popular. Ela nos força a olhar para além das latinhas voadoras e a considerar um leque muito mais amplo e, francamente, perturbador de possibilidades. Explicações que mergulham na psicologia profunda, na dinâmica de grupos e crenças, na manipulação social e talvez até em operações de inteligência que a gente mal consegue conceber. O que eu acho fascinante aqui é a mudança radical de foco que o autor propõe, menos sobre o que são exatamente esses objetos, luzes ou seres, e muito mais sobre os efeitos que eles produzem nas testemunhas, na cultura, na sociedade como um todo. O impacto psicológico e cultural parece ser a chave, não a mecânica de propulsão da nave. Uma perspectiva que abre muitas portas, mas também muitas perguntas bem difíceis. Na nossa próxima conversa, então, a gente vai mergulhar na parte 2 deste livro. Ali, a análise se aprofunda ainda mais nas possíveis implicações políticas e nas estruturas de manipulação que podem estar operando por trás desses fenômenos. Fica o convite. E fica a reflexão para quem nos ouve. Se a gente descarta a ideia confortável de visitantes espaciais amigáveis ou hostis, mas de alguma forma compreensíveis, o que essa outra coisa, esse fenômeno tão esquivo, absurdo, talvez manipulador, realmente representa? E qual poderia ser o seu verdadeiro propósito aqui na Terra? Continuando nossa conversa. Depois de explorarmos os relatos iniciais de contatos no livro de Jacques Vallée, agora a gente mergulha num território ainda mais complexo e, olha, francamente, perturbador. Exatamente. A gente está entrando agora na parte 2, as manipulações, e na parte 3, os estratagemas do Mensageiros da Decepção, né? Especificamente os capítulos 4 a 12. A análise aqui fica mais profunda, sai um pouco dos avistamentos para investigar os mecanismos mesmo por trás de certos cultos, de fenômenos ligados aos OVNIs. Certo. O Vallée começa a desmontar como é que as crenças são construídas e, quem sabe, manipuladas. Entendi. Então o foco muda do o que para o porquê e talvez o quem, né? Menos sobre as luzes no céu e mais sobre os sistemas de crença aqui na Terra mesmo. Precisamente. O Vallée desafia a gente a questionar não só o que as pessoas dizem ter visto, mas por que elas acreditam naquilo e, crucialmente, quem poderia estar assim se beneficiando dessas crenças. A gente vai examinar como as narrativas são criadas, como certos grupos exploram vulnerabilidades, psicológicas, sociais, e as teorias sobre possíveis agendas escondidas humanas ou não. É uma exploração sobre controle, sobre crença, sobre como a informação ou desinformação circula. E o ponto de partida para essa análise mais, digamos, sombria é o capítulo 4, com um grupo chamado Metamorfose Individual Humana, o RIM. O que tinha nesse grupo que o tornou um exemplo tão central para o Vallée? Olha, o RIM é quase um estudo de caso perfeito. Eles recrutavam em lugares meio inesperados, tipo campi universitários como Stanford, mirando em pessoas talvez inteligentes, mas desiludidas, buscando algo mais. O superior lá no espaço, escapar de doença, da morte. Quem não se sentiria tentado por uma fuga dessas? Uma oferta difícil de recusar para quem está procurando respostas fora do comum, né? E como eles convenciam as pessoas? Qual era a isca? A tática era apelar direto para o desejo de fugir das responsabilidades, das incertezas da vida moderna. Ofereciam respostas fáceis, um senso de pertencimento e, o que é a chave, desvalorizavam o pensamento crítico. Ah, clássico. Tem uma frase de recrutamento que o Vallée cita que é muito reveladora. Você é capaz de assimilar essa informação sem resolvê-la em um nível racional e consciente? Quer dizer, sinta, não pense. Isso é um sinal de alerta gigante em grupos de controle, não é? E a liderança? Os dois. Sim, era um músico e uma enfermeira.
Diziam ter vindo desse tal nível superior. Prometiam até uma demonstração pública de ressuscitação depois de serem mortos, um teste de fé assim extremo. E o custo para entrar nisso tudo. O Vallée destaca a frase sinistra: "Isso só custa a sua vida." Arrepiante. E como Vallée conecta isso com coisas que aconteceram depois? No prefácio de 2008, ele nota como essa frase, de forma trágica, prenunciava o suicídio coletivo do Heaven's Gates em 97, um grupo que basicamente evoluiu do Rim. Nossa! Para o Vallée, o Rim exemplifica como o irracional ganha força quando a ciência se torna muito distante, muito complexa, sabe? Deixa um vácuo que esses grupos preenchem com promessas de significado, de fuga. Mas o Vallée também apresenta um contraponto, né? A história do Jacques Bordas. Isso sugere que nem tudo é manipulação cínica, talvez. Exato. Bordas representam um tipo diferente de relato. Encontros na infância, uma sobrevivência meio inexplicável, visões. Embora seja tudo muito misterioso, difícil de verificar, serve para mostrar que o Vallée não joga tudo fora como culto ou fraude. Entendi. A questão é conseguir discernir os padrões. E isso leva a gente para outro padrão recorrente que ele investiga bastante, o nome Melquisedeque. Melquisedeque, esse nome aparece em vários lugares diferentes, né? O que o Vallée descobriu sobre os grupos que usavam esse nome? Ele encontrou pelo menos 2 manifestações na época. Uma em Paris, que ele achou por causa de pichação no metrô, acredita. Liderada por figuras enigmáticas tipo Sina e o tal sacerdote de Melquisedeque. E a mistura era bem típica. O Venice, frases como "eles estão aqui", "eles me dizem o que fazer", anúncios de pousos iminentes, uma retórica antissistema, fim do dinheiro, das religiões e um certo elitismo, né? Estamos cercados pela barbárie. E a outra manifestação? Em São Francisco, um grupo mais formal liderado pela doutora Grace Hooper Pettifer. As reuniões eram em hotéis e tal. O foco era mais esotérico. Reinos espirituais, paz de alma, auras, visões místicas. Mais nova era, talvez? Isso. Mas tinha também um controle comportamental forte, viu? Especialmente a renúncia a relações íntimas que ela associava de alguma forma ao desejo por dinheiro. E ela mesma admitiu para o Vallée que tinha visto OVNIs e recebido comunicação telepática. É impressionante como esses grupos, mesmo com diferenças, acabam combinando elementos parecidos, né? UFs, misticismo, profecias e regras de vida bem rígidas. O Vallée suspeitava de alguma coisa maior por trás disso. Sim, ele levanta a possibilidade de ter um círculo interno com conhecimento oculto que estaria manipulando os seguidores mais externos. O nome Melquisedeque, com essa carga de sacerdócio antigo, conhecimento secreto, parece ser um ponto de encontro para essas ideias. E essa mistura de OVNIs e controle não para por aí. O capítulo 6 traz o candidato venusiano. Aí a política entra com tudo na história. Totalmente. O Vallée relata encontros com membros de um tal Partido Universal, um Sr. T e um Marvin. O objetivo deles era, digamos, ousado. Elegeu um contatado OVNI para presidente dos Estados Unidos na plataforma espacial. Uma plataforma espacial. E o discurso deles era claramente anti-tudo, imagino. Fortemente anti-establishment e principalmente anti-científico. O Marvin, mesmo tendo diploma em física, rejeitava a física moderna, chamava a antimatéria de ilusão e dizia que o governo escondia tecnologia de energia livre antigravidade. Propulsão dos OVNIs, segundo eles. Exato. Supostamente via cristais ativados por som. Cristais ativados por som. Isso aparece em outras narrativas de contato também. Mas o que me chama a atenção é essa apropriação política. Eles viam os OVNIs como aliados políticos mesmo. Viam. Acreditavam que o tal povo disco protegia os Estados Unidos, era a primeira linha de defesa, que teriam inspirado a Constituição americana e que interviriam militarmente se preciso. Chegaram a citar uma suposta mensagem canalizada de um tal Adoniensis para o presidente Jimmy Carter. Para o Carter? O que dizia? Afirmando que a autoridade dele vinha do alto e que ele tinha sido programado para a missão dele. Isso é bem preocupante.
A ideia de que a legitimidade política não vem do povo, mas de uma fonte externa, superior. É quase uma receita para autoritarismo, só que com uma roupagem cósmica. Exatamente. É a politização da crença OVNI no extremo, misturado com teoria da conspiração e rejeição da ciência. E o Valley vai ainda mais fundo nas raízes disso no capítulo 7, explorando textos como o Livro de Urântia e a história mais longa da Ordem de Melquisedeque. O Livro de Urântia. Já ouvi falar, é um negócio imenso, super enigmático. Sim, um texto bem denso. Supostamente foi recebido misteriosamente em Chicago, lá pelos anos 30. Apresenta uma cosmologia extremamente detalhada, quase obsessiva na consistência interna. Isso levou Valley a notar umas semelhanças com certos padrões de pensamento paranoico, sabe? Pela complexidade que se fecha em si mesma. E como o Dr. Sadler entra nessa história? O Dr. William Sadler era um médico que investigou mediunidade lá no começo do século XX. Ele era bem cético, mas descreveu 2 casos que o deixaram intrigado, pareciam ter uma origem sobre-humana. O Valley suspeita que esses casos podem ser justamente as pessoas que recederam o material de Urântia. Que coincidência. Ou não, né? Pois é. E, curiosamente, o Sadler também alertou sobre como esses transes podiam levar a fantasias de viagens para outros mundos que poderiam vir a base para novos cultos. Ele já estava ligado nisso. E a linhagem de Melquisedeque continua aparecendo, então? O Valley traça essa linha, começa com o tal Hiram Butler no século XIX, lá na Califórnia, fundando um grupo esotérico que queria reunir 144 mil eleitos para estabelecer o reino de Deus, buscando dominar a natureza. Bem ambicioso. E aí, de repente, essa mesma ordem de Melquisedeque ressurge no fim do século XX, num contexto completamente diferente. No Instituto de Psicologia Transpessoal, também na Califórnia, com iniciações, batismo em banheira de hidromassagem. Da Califórnia do século XIX para a Califórnia da nova era. Que salto! E ainda tem o Jim Hurtak nessa história. Outro personagem nesse emaranhado todo, um acadêmico que procurou o Valley, dizendo ter recebido códigos científicos, as tais chaves de Enoch, de uma inteligência superior depois de um avistamento. E o Hurtak também se ligava à ordem de Melquisedeque, aos Filhos da Luz, falava em reprogramar a humanidade, contato iminente. E com motivações políticas também. Sim, ele dizia que era para ajudar a humanidade a se equilibrar politicamente e evitar o Armagedon. Ele também propõe uma solução radical, baseada em contato etena. Exato. O Vorillon, que adotou o nome Rael, relatou um contato em 73 na França com um ser pequeno que saiu de uma nave cônica. A mensagem dos Elohim, como ele os chamou, era que nós, humanos, fomos criados em laboratório por esses ET cientistas. Ah, a teoria dos astronautas antigos, mas com um toque francês. Isso. E a solução para os problemas da Terra? Mudanças drásticas. Que tipo de mudanças? Meio assustador. Um governo mundial de gênios, a geniocracia, controle populacional e até eugenia. Ele descreveu uma viagem ao planeta dos Elohim com robôs biológicos perfeitos para companhia, inclusive sexual. É outra narrativa de contato que acaba levando a propostas sociais extremas controladoras. Incluindo aquele símbolo controverso, a suástica dentro da estrela de Davi. Que ele defendia como um símbolo antigo de infinito, anterior ao nazismo. Mas, claro, gerou muita polêmica. O ponto do Valley é como, mesmo num ambiente considerado cético como a França, essa narrativa conseguiu florescer. Mostra a força dessas ideias que oferecem respostas totais, mesmo que perigosas. Mudando um pouco de assunto, mas ainda nesse campo do inexplicável e bem perturbador, a gente chega nas mutilações de gado, no capítulo 9. Isso parece bem diferente dos cultos. É um fenômeno físico, concreto. Muito diferente. O Valley descreve o fenômeno com detalhes bem chocantes. Cortes precisos, cirúrgicos mesmo, em animais, geralmente gado. Órgãos específicos são removidos, olhos, língua, genitais, reto. O sangue é totalmente drenado e, o mais bizarro, não tem pegada, não tem rastro nenhum em volta. Nada. Nada.
E às vezes, as carcaças são encontradas em lugares impossíveis. Ele cita um caso de um touro mutilado, encontrado longe da cerca onde estava, com as patas quebradas. Como ele foi para lá? E a ligação com OVNIs é comum nesses casos. Sim, as mutilações geralmente acontecem à noite, em áreas rurais, remotas, e muitas vezes coincidem com relatos de luzes estranhas ou OVNIs vistos na vizinhança. Tem casos bem documentados em vários estados americanos e até em Porto Rico ele menciona. E as explicações normais não colam. Predadores, satanistas. São descartadas por veterinários, por legistas. A precisão cirúrgica é muito alta, às vezes sugerindo o uso de calor ou laser. Não bate com ataque de animal, nem com rituais satânicos comuns. E a polícia? Conseguiu investigar isso? Olha, tiveram grandes investigações, como no Colorado, mas foram muito frustrantes. As autoridades descreveram a sensação de estar perseguindo um fantasma. O FBI acabou dizendo que não tinha jurisdição federal, o que deixou o mistério ainda maior. É aí que entra a história daquele Dan Dugan no capítulo 10. Uma tentativa de explicar o inexplicável. Exato. O Dugan era um presidiário que veio com uma história. Ele teria feito parte de um culto secreto com ex-militares, gente do submundo, que seria responsável pelas mutilações. O objetivo, segundo ele, era duplo: fazer rituais e, principalmente, criar medo e fazer as autoridades culparem os OVNIs, desviar a atenção. Isso parece conveniente demais, né? Para explicar algo tão estranho. O Valley acreditou nele? Ele foi bem cético. Embora tivessem algumas semelhanças superficiais com grupos ocultistas, que existiam mesmo, o Valley achou a história do Dugan meio implausível como explicação completa. Não batia com a escala, com a distribuição geográfica, com o nível de habilidade cirúrgica que se via nas mutilações. Ele suspeitou que fosse uma mistura de verdade e ficção. Então, se não foi o Dugan e não foram predadores ou satanistas comuns, qual a suspeita do Valley sobre as mutilações? O que poderia ser? Aqui ele entra num terreno mais especulativo, mais baseado nos dados. Ele sugere uma operação psicológica, talvez, ou uma mensagem codificada. Ele aponta para a precisão cirúrgica, para a escolha simbólica dos órgãos removidos, ligados à comunicação, reprodução, a frequência perto de locais sensíveis como bases militares no Colorado, em Porto Rico. E a aparente exibição de tecnologia mover animais enormes sem deixar rastro. Poderia ser uma agência de inteligência, um grupo secreto mandando um aviso, ou até testando alguma coisa, armas biológicas, técnicas de guerra psicológica. Ele até lembra que a CIA já cogitou simular eventos religiosos para fins políticos. O que nos leva direto para as teorias do estratagema, no capítulo 11. Quem poderiam ser os manipuladores por trás disso tudo, na visão do Valley? Ele explora duas grandes possibilidades, basicamente. A primeira, agências de inteligência humanas orquestrando um grande engano, uma grande farsa. Com que objetivo? Criar uma ameaça externa, fictícia, alienígenas hostis, por exemplo, para forçar uma união global, usando táticas de decepção psicológica que foram, aprimoradas desde a Segunda Guerra Mundial. Ele menciona o sigilo militar sobre OVNIs, a infiltração em grupos civis de pesquisa e as conexões meio suspeitas de figuras como Adamski, que parecia ter trânsito livre. E a segunda possibilidade? Grupos esotéricos ou ocultistas com suas próprias agendas, sociedades secretas que acreditam que podem manipular a realidade, que têm conhecimento de técnicas de controle mental. A Ordem de Melquisedeque seria um exemplo dessa rede. O Valley aponta para conexões bem sombrias entre figuras como Jack Parsons, que era do JPL, mas também seguidor do Crowley. O L. Ron Hubbard. Exato, o L. Ron Hubbard, da Cientologia, e outros envolvidos com ocultismo, teorias conspiratórias e, às vezes, ideologias bem extremistas, racistas, antissemitas. Mas ele via problemas nessas hipóteses também, né? Não é tão simples. Sim, ele é crítico. A hipótese da inteligência parece exigir um nível de controle, de coordenação global, que é quase impossível de manter em segredo por tanto tempo. E os grupos ocultistas, historicamente, são muitas vezes fragmentados, brigam entre si, são pouco práticos e mais focados em objetivos pessoais,
tipo imortalidade, do que em conspirações globais coesas. Então, onde isso deixa a análise do Vallée? Qual a conclusão dele sobre quem está manipulando? Ele sugere que a realidade é provavelmente uma mistura complexa, confusa. Talvez organizações humanas, inteligência, políticas, ocultistas estejam explorando ou imitando ou até interagindo com aspectos de um fenômeno OVNI que é, na sua essência, real, mas que a gente não compreende. O grande perigo que ele realmente destaca é a exploração deliberada da irracionalidade humana, não importa qual seja a fonte original, e como isso pode levar a sistemas de crenças perigosos, totalitários. É uma visão bem mais complexa do que simplesmente são ETs ou não são. E no último capítulo que a gente cobre hoje, o 12, ele vai além da manipulação puramente humana, né? Sim, ele considera como um fenômeno genuíno poderia operar fora da nossa física conhecida. Ele toca em conceitos como informação, entropia, sincronicidade. Ele até relata uma coincidência pessoal muito estranha envolvendo um taxista e o nome Melquisedeque num recibo. Que história! E qual a ideia central dele sobre a natureza do fenômeno em si, então, além da manipulação? Ele propõe que o fenômeno OVNI talvez funcione como um sistema de controle. Não necessariamente naves físicas viajando pelo espaço, mas um processo que interage com a consciência humana, que usa o absurdo, o ilógico, o contraditório como ferramentas para condicionar nossas crenças e, quem sabe, guiar a evolução social, cultural, a longo prazo. Um sistema de controle. Isso muda completamente a perspectiva. Não estamos falando de visitantes, mas de um mecanismo que talvez esteja moldando a percepção humana. Exatamente. O impacto, segundo Vallée, é profundo. Afeta nossa espiritualidade, nossas instituições políticas, nossa cultura e até a nossa autoimagem como espécie que acha que está no controle do próprio destino. Uau! Terminando essa exploração dos capítulos 4 a 12, fica muito evidente que, para o Vallée, o fenômeno OVNI é muito mais intrincado do que parece na superfície. É um espelho das nossas próprias vulnerabilidades, um palco para possíveis manipulações e talvez algo fundamentalmente estranho à nossa compreensão atual. Sem dúvida. Esses capítulos revelam um ecossistema muito complexo, onde cultos, possíveis operações secretas e talvez um fenômeno genuinamente anômalo se misturam, se confundem. A grande questão que o Vallée levanta não é só eles existem, mas sim quem está moldando a narrativa sobre eles e com que propósito. O alerta dele sobre a nossa suscetibilidade à desinformação, à exploração do irracional, é incrivelmente relevante hoje em dia. É muita informação densa para a gente absorver. Na nossa próxima conversa, vamos finalmente mergulhar na parte final do livro, onde o Vallée tenta amarrar algumas dessas pontas soltas e oferecer as conclusões dele sobre o significado mais amplo disso tudo. Continuem com a gente para o desfecho desta análise. Agora vamos para a parte final da análise do conteúdo do livro Fonte, Messengers of Deception, de Jacques Vallée. Isso, a reta final dessa obra tão complexa. Exato. Depois de passar pelos casos, os cultos, as teorias, enfim, tudo aquilo que a gente já discutiu, chegamos agora ao desfecho mesmo do livro. A ideia é focar só no epílogo e nas conclusões gerais que o Vallée apresenta. É como tentar amarrar as pontas, né? Depois de tanta informação. Justamente. É a hora da reflexão final sobre esses temas todos, que não são nada simples. E tem um detalhe interessante. O epílogo não é do Vallée. Não, ele convidou um sociólogo para escrever essa parte. É uma visão de fora sobre o trabalho dele. O que eu achei bem curioso. Adiciona uma camada diferente para a análise, né? Tipo, um olhar das ciências sociais sobre tudo isso. Ok, vamos desempacotar isso então. Vamos lá. Esse epílogo, que se chama A Reação de um Sociólogo, é exatamente isso. Um olhar crítico, mas usando as ferramentas da sociologia. Pega o trabalho do Vallée, que vem da astrofísica, da computação, áreas bem exatas. Isso. E coloca sobre a lente das ciências sociais. É um diálogo bem interessante entre campos diferentes do saber. E essa abordagem do Vallée em si, de aplicar método científico em algo como OVNIs e os cultos associados, já é algo que sociólogo comenta, né?
É meio fora da curva. Com certeza. O sociólogo reconhece isso logo de cara. E ele vai direto num ponto central que o Vallée levanta, que vai além da pergunta OVNIs existem ou não. Que seria? O foco muda. O que é fascinante aqui é, para o sociólogo, a questão não é tanto a realidade objetiva do OVNI ou do contato. O ponto-chave é que a crença nisso se tornou um fato social. Ah, entendi. Tipo Durkheim, um fato social. Exatamente. Algo que existe e tem força na sociedade pela própria crença coletiva. Isso influencia como as pessoas agem, forma grupos, motiva decisões, às vezes bem radicais. Ou seja, o que as pessoas acreditam ser verdade tem um impacto concreto, real, no mundo social, independentemente de ser fato no sentido físico. Perfeito. As pessoas agem com base no que acreditam, e isso gera consequências no mundo real. É o poder da crença como força social. Faz todo sentido. A percepção compartilhada molda a realidade social. Isso. E aí, partindo disso, o sociólogo levanta um segundo ponto bem importante. A vulnerabilidade da nossa sociedade ao que ele chama de irracional. Como assim vulnerabilidade? Ele sugere que as nossas estruturas sociais, as instituições, mesmo as que se baseiam na ciência, na razão, elas não estão imunes. Há um apelo crescente por crenças que fogem da lógica tradicional. E os cultos de OVNIs entram aí como um exemplo disso. Exato. Sozinhos, eles podem parecer pequenos, marginais, mas o sociólogo vê eles como um sintoma, ou talvez um catalisador. Eles podem acabar reforçando outras correntes irracionais que já existem na sociedade. Tipo? Teorias da conspiração, desinformação, esse tipo de coisa. Isso mesmo. Podem minar aos poucos as bases racionais que a gente tenta usar para organizar a sociedade? É um alerta sobre essa fragilidade. Complicado, né? E ele explica por que isso acontece? Por que essa vulnerabilidade existe ou por que essas crenças ganham força? Sim, ele entra nisso. A ideia que ele apresenta é que esses movimentos, muitas vezes, eles ocupam um espaço vazio, um vácuo deixado pelas instituições tradicionais. Vácuo deixado pela ciência, pela educação. Também, a ciência é ótima para explicar o como das coisas físicas, né? Mas muitas vezes ela não dá conta ou não se propõe a dar conta daquelas perguntas existenciais mais profundas. Origem, propósito, destino. Exato. E aí, nesse espaço de busca por sentido, por respostas, os cultos chegam oferecendo um pacote completo. Narrativas cósmicas, contato com seres superiores, um senso de propósito, comunidade. Mesmo que pareça bizarro para quem está de fora. Mesmo que pareça. Porque preenche uma necessidade psicológica, talvez espiritual, que a razão pura, às vezes, não alcança. Oferece esperança, né? E um mapa para o desconhecido. É uma troca, de certa forma. E para mostrar o impacto que isso pode ter, mesmo vindo de ideias que parecem estranhas no começo, o sociólogo faz umas comparações históricas bem pesadas, né? Muito pesadas. É um dos pontos mais provocadores do epílogo, sem dúvida. Ele compara o potencial desses cultos modernos com o impacto que figuras como Jesus, Marx e até Hitler tiveram. Nossa! Mas qual o ponto da comparação? Não as ideias em si, imagino. Não, claro que não. O ponto é o padrão histórico. Figuras e ideias que no início foram vistas como marginais, excêntricas, até ridículas para muita gente. Acabaram mudando o mundo. Exato. Conseguiram capturar a imaginação das pessoas, especialmente em épocas de crise, de frustração, de incerteza. Essas ideias ressoaram com medos e desejos profundos e, catalisaram movimentos que transformaram tudo. É um alerta, então, sobre não subestimar o poder de narrativas que oferecem respostas em tempos difíceis. Justamente. Mesmo que essas narrativas desafiem a lógica que a gente conhece. É um lembrete forte sobre o poder das ideias. Isso coloca o fenômeno OVNI numa outra perspectiva, né? Sai do folclore, do entretenimento e vira um fator social com potencial real de influência. Talvez mais do que a gente pensa.
Com certeza, e o sociólogo até usa dados para reforçar isso. Ele cita aquela pesquisa Gallup de 1973 que o Vallée menciona. Ah, sim, lembro disso. Naquela época, lá nos Estados Unidos, 93% das pessoas já tinham ouvido falar de OVNIs e uns 15 milhões de adultos achavam que tinham visto um. Quer dizer, não era um assunto de nicho, restrito a um grupinho. Já estava na consciência popular. Exatamente, já permeava a cultura, a conversa das pessoas, a crença e o interesse já estavam lá, em grande escala, décadas atrás. E tem também uma inversão interessante que o sociólogo faz sobre o que é contracultura, né? A gente sempre pensa nos hippies, anos 60. Sim, essa parte é ótima. Ele argumenta que, diferente do que a gente costuma pensar, a verdadeira força que desafia o status quo, as crenças estabelecidas de forma consistente, é a ciência. A ciência como contracultura, como assim? O método científico, aquela busca incessante por evidência, a disposição para questionar tudo, para derrubar dogmas, para gerar fatos novos. Isso é o que realmente força a sociedade a se reavaliar o tempo todo. A ciência abala as crenças antigas, sejam religiosas, filosóficas, até científicas mesmo, que ficaram para trás. Exato. Nesse sentido, ela seria a contracultura mais radical e mais permanente que existe, porque ela está sempre mudando a nossa compreensão do mundo. Interessante. E falando em crítica, o sociólogo também critica uma narrativa bem popular, aquela ligada aos antigos astronautas. Crítica. E crítica forte. Aquela ideia, sabe, que as grandes coisas da humanidade, pirâmides, agricultura, tecnologia antiga, não foram bem coisa nossa, que a gente precisou de uma ajudinha de fora, de seres superiores. Ah, sim. Essa teoria é bem conhecida. Pois é. E ele aponta 2 problemas sérios aí. Primeiro, muitas vezes ignora ou distorce a arqueologia, a história, que mostram sim a capacidade humana. E o segundo problema? É mais social, talvez. Essa narrativa incentiva uma passividade. Uma ideia de que a gente não é capaz sozinho, que precisa esperar salvação ou orientação vinda do espaço. Diminui a nossa própria capacidade, nossa agência. Exatamente. Quase como se a gente precisasse de pais espaciais para nos guiar. Cria uma dependência, uma espera passiva. Entendi. Bom, e conectando tudo isso que o sociólogo falou com as conclusões do próprio Vallée, lá no final do livro, parece que casa muito bem, né? As preocupações do sociólogo sobre o irracional, a vulnerabilidade, a crítica à passividade. Casa perfeitamente. A análise do sociólogo quase funciona como um reforço, vindo de outra área, para as preocupações do Vallée. Nas conclusões, o Vallée martela muito na tecla da cautela. Cautela extrema ao investigar isso tudo. Ele insiste que não é só luzinha no céu. Não mesmo. Tem a dimensão psicológica, a social e o ponto crucial para ele, a possibilidade real, talvez até provável, de engano deliberado, engano intencional. Não dá para confiar de olhos fechados no que dizem os contatados, os supostos aliens. Nem mesmo em fontes oficiais, às vezes. A desconfiança tem que ser geral, segundo ele. E aquela citação do Arthur Koestler, que o Vallée usa, sobre as histórias dos contatados parecerem uma piada suja. Isso captura bem essa desconfiança, não? Captura total. Koestler era um intelectual respeitado, e essa frase é forte. Mostra uma desconfiança profunda na autenticidade literal dessas histórias. Não que a experiência não tenha acontecido, mas a história contada sobre ela. Pode ser enganosa, manipulada, talvez de propósito. O Vallée usa isso para dizer: não aceite as explicações fáceis, as promessas, as narrativas fantásticas sem um exame muito, muito rigoroso. Quase implacável. E aí a gente volta para a ideia principal do Vallée, do fenômeno OVNI, como um sistema de controle. Como ele amarra isso nas conclusões? O que ele quer dizer com controle, afinal? Essa é, talvez, a hipótese mais perturbadora e central do livro todo. Ele argumenta que não importa a origem final do fenômeno, se é ET, interdimensional, natural desconhecido, psíquico coletivo, ou até operação de inteligência humana. O efeito é de controle. O efeito observável na sociedade é o de um sistema que controla a crença humana.
O fenômeno joga com o absurdo, o ilógico, a contradição. As histórias mudam, as mensagens são confusas, os eventos desafiam a física. E para ele, esse caos não é um erro, é de propósito. Exatamente. Não é um bug, é uma feature, como a gente diz hoje. Serve para quê? Para desestabilizar nossos sistemas de crença, nossa percepção da realidade, para nos deixar mais... Maleáveis. maleáveis aqui. Novas ideias. Novo controle. Isso. Ele especula que pode ser um mecanismo preparando a gente para uma grande descontinuidade, uma mudança social, cultural, talvez até evolutiva, bem radical. E o controle não é físico, tipo raio paralisante de filme. Não, é psicológico, social, opera nas ideias, nas expectativas, nas crenças. É um controle sutil, mas poderoso. Nossa. Isso muda completamente como a gente tem que analisar as fontes, os relatos, as mensagens. Não é só ver se a pessoa está falando a verdade literal. Muda tudo. O rigor que o Vallée pede é quase paranoico. Não basta pensar em erro, má interpretação, alucinação. Tem que colocar na equação ativamente a hipótese de manipulação. Informação falsa plantada, narrativas construídas para induzir certas ideias. Exatamente. E essa manipulação pode vir da fonte do fenômeno, seja lá o que for, ou de grupos humanos aqui mesmo, usando o mistério para seus próprios fins políticos, religiosos, financeiros. Por isso é tão importante olhar não só para a mensagem, mas para o efeito que ela causa. Então, o grande alerta do livro, ecoando do epílogo e das conclusões do Vallée, não é tanto o medo de uma invasão clássica, de navezinhas pousando em massa. O perigo é outro. É outro, muito mais sutil. O perigo principal que eles identificam é social e psicológico. A ameaça está na forma como isso tudo interage com a nossa mente e com a sociedade. Na manipulação das crenças. Na exploração da nossa necessidade por respostas, por sentido. Na chance de espalhar o irracional e desestabilizar a sociedade quando a gente perde o senso crítico ou se entrega a promessas fáceis. O título, Mensageiros do Engano, faz todo sentido então. A própria mensagem pode ser o engano. Perfeito. O propósito pode ser o controle e a mensagem é o veículo. É um chamado para a gente afiar o pensamento crítico, a análise e resistir à sedução do maravilhoso quando ele vem sem crítica nenhuma. É uma conclusão que nos joga para dentro, né? Em vez de olhar só para fora, para as luzes, para os seres, a análise nos convida a ver como nós reagimos ao inexplicado. Isso. O fenômeno OVNI vira quase um teste de Rorschach cósmico. Revela nossas esperanças, medos, fraquezas, nossa facilidade em sermos manipulados. E a pergunta que fica não é só quem são eles ou de onde vêm, mas talvez o que isso tudo está fazendo com a gente, com as nossas mentes, nossas crenças, nossa sociedade. E talvez o mais importante, como a gente navega nisso com lucidez. Exato. Como manter a lucidez no meio disso tudo? De discurso, até filosofia da ciência. Nos força a questionar como a gente constrói a realidade, como lida com o mistério e o quão atentos estamos aos sistemas de controle que agem pelas ideias. É um convite à vigilância intelectual mesmo, constante. Uma reflexão final bem potente para fechar a análise desse material tão denso e provocador do Jacques Vallée. Realmente dá o que pensar. Muito. Bom, na próxima parte desta conversa, abordaremos algumas das perguntas que foram enviadas sobre este material.